Passar por vias alagadas pela estrada pode ser muitas das vezes inevitável e é a única maneira de se seguir viagem e se chegar ao destino, após a ocorrência de uma forte chuva. E foi exatamente o que o condutor desse carro teve de fazer, uma vez que a via encontrava-se completamente alagada. Porém, o que ele não sabia é que essa decisão seria fatal para o seu carro. Após o motor ter apagado durante a travessia, o que o obrigou a empurrar o carro, ao tentar religá-lo, ele ouviria um barulho que caracteriza uma das situações mais críticas para qualquer motor, o hydrolock. O mesmo aconteceu com este outro carro, que sem alternativas teve de ingressar igualmente numa considerável poça de água, experienciando um hydrolocking, que é bastante notório pelo barulho e pela roda que trava bruscamente. A experiência de adquirir o próprio carro é uma daquelas realizações únicas na vida de qualquer ser humano. É um momento único e memorável. No entanto, certas situações adversas, oriundas da mãe natureza, podem colocar tudo a perder. Se você tem o hábito de passar por lugares que contêm avultadas quantidades de água com o seu carro, porque não pretende gastar tempo e combustível procurando uma via alternativa, independente do seu carro ser um sedã, uma SUV ou uma carinha, saiba que pode estar bem próximo de perder o carro experienciando um hydrolocking. A maioria dos carros possuem nas especificações uma certa altura máxima de nível de água indicado, no qual podem passar sem sofrer problemas mais sérios. No entanto, se esse limite for ultrapassado, o dano é garantido. Isso porque, apesar dos carros poderem passar por zonas contendo alguma quantidade significativa de água, eles não foram concebidos para lidar com esse tipo de ambiente, podendo ocorrer danos no motor e no sistema elétrico do carro, resultando na sua parada imediata, danos no sistema de transmissão, especialmente nos carros automáticos, e até entrada de água no interior do veículo, o que torna a situação ainda mais catastrófica. Mas o que é hydrolock? Bom, para entendermos o que é hydrolock, precisamos primeiro entender como funciona um motor de um carro. Um motor de carro, chamado de motor de combustão interna, transforma a energia química do combustível em energia mecânica, ou seja, em movimento giratório. Para que isso aconteça, existem 6 peças fundamentais, porém há muitas outras. O pistão, que vai conectado na biela, que por sua vez ambos fazem girar o virabrequim, que é uma peça com uma geometria estranha. Perceba que a genialidade da coisa é de simplesmente transformar um movimento linear, ou seja, um movimento para cima e para baixo do pistão e biela, em movimento giratório do virabrequim. E o que faz o pistão se mover para cima e para baixo é a queima do combustível durante o ciclo de operação do motor. Basicamente, todos os motores funcionam sobre 4 estágios chamados de tempos. No primeiro tempo ocorre a admissão. Nesta etapa, o pistão desce e ao mesmo tempo a válvula de admissão de ar abre e deixa que a mistura ar e combustível entre na câmara de combustão. De seguida, ocorre o segundo tempo, a compressão. Nesta etapa, a válvula de entrada de ar e combustível fecha e o pistão sobe, comprimindo essa mistura. De seguida, ocorre o terceiro tempo, a combustão. Nesta etapa, a vela do carro cria uma faísca que incendeia a mistura de ar e combustível previamente comprimida, e isso empurra o pistão completamente para baixo. É nesta etapa que realmente se gera potência no motor. De seguida, ocorre o quarto e último tempo, chamado de exaustão, ou escape. Nesta etapa, a válvula de saída de gases se abre, o pistão sobe e expele os gases resultantes da queima, que seguem para o escapamento do carro. Esse processo fica a ocorrer de forma contínua e repetitiva em todos os cilindros que o carro tiver, com o detalhe de que cada cilindro estará sempre num tempo diferente dos outros. Ou seja, num carro com 4 cilindros, um estará na admissão, outro na compressão, outro na combustão e outro na exaustão. Dessa forma, garante-se a eficiência e a harmonia do motor, para que cada válvula se abra e se feche no momento exato, sem haver falhas de sincronismo. Existe acima uma zona que contém o comando de válvulas, que é um ou um conjunto de eixos giratórios que possuem umas saliências. É o giro desse eixo com saliências que irá comandar a abertura e fechamento das válvulas de entrada de ar e escape de forma precisa e sincronizada.
E o sincronismo é alcançado porque existe uma correia dentada que liga esses eixos diretamente ao virabrequim. Ou seja, sempre que os pistões se moverem e consequentemente o virabrequim girar, esses eixos também irão girar. É extremamente importante manter-se o sincronismo absoluto desse sistema, porque de contrário pode acontecer de uma válvula ainda estar aberta enquanto o pistão sobe, e isso resulta numa colisão chamada de atropelamento de válvulas, que é quando o pistão se choca com as válvulas, o que causa um travamento do motor e é uma condição muito grave. Nesta animação, dá para ter uma visão geral sobre como todo o sistema de pistão e comando de válvulas funciona quando está tudo em perfeita sincronia. O ar que é admitido durante a fase de admissão do motor provém dessa abertura que é conectada a esse duto preto situado no motor. O combustível que se mistura com o ar provém da bomba de combustível, geralmente situada no tanque de combustível na traseira. E por sua vez, a energia que faz as velas soltarem faíscas que inflamam a mistura ar-combustível provém da bateria do carro. Ou seja, é um sistema muito bem desenhado, complexo, preciso e que funciona em perfeita harmonia e sincronismo. Agora que entendemos basicamente como funciona o motor de um carro, podemos entender o que é o hydrolock, ou simplesmente calço hidráulico. O hydrolock ocorre quase que maioritariamente quando o carro passa por vias que contêm muita água, no nível em que a água chega a ultrapassar a altura em que se localiza o duto de entrada de ar para o motor, que geralmente fica em algum lugar no compartimento do capô do carro, bem na frente. Essa água, então, é sugada pelo duto de entrada de ar do motor e vai diretamente para a câmara de combustão do motor, onde os pistões, que estão em constante movimento, tentarão comprimir esse líquido, assim como fazem com o ar. E sendo a água um líquido incompressível, ou seja, não pode ser comprimido devido à sua densidade, que não varia muito mesmo sob alta pressão, assim como é com a maioria dos líquidos, isso ocasiona com que o pistão sofra um esforço tremendo, muito além do que ele pode suportar, e sofra uma falha estrutural, resultando no entortamento da peça ou das peças se for mais de um pistão afetado. E isso causa um desligamento brusco do motor, já que o pistão passa a tocar na parede do bloco do motor onde está inserido, além de todos os tempos do motor não ocorrerem mais da maneira correta. Em muitos casos, esse fenômeno causa a imediata explosão parcial do motor, com partes como velas, comando de válvulas, virabrequim e outras partes do motor voando para todos os lados. Nesse vídeo dá para ver e ouvir o exato momento em que ocorre o hydrolock, ou calço hidráulico. E para além disso, após ocorrer o calço hidráulico, dá para ver muito óleo do motor vazando por baixo do carro, o que indica que o dano foi severo e, para além de danos graves no motor, o cárter que fica logo abaixo do motor e que serve como reservatório de óleo também foi danificado. Esse é um dano catastrófico que muitas das vezes é necessário a troca de vários pistões, bielas e outras partes do motor, ou até mesmo a troca completa do motor. Um prejuízo orçado em mais de 40% o preço do próprio carro. Mas como saber que nível dá e que nível não dá para passar com o seu carro? Bom, o ideal é consultar nas especificações o que o fabricante recomenda. Alguns artigos recomendam que a altura da água esteja no máximo ao nível do meio do pneu, ou seja, se a água chega no máximo até ao meio da roda, dá para passar, porém em marcha lenta e constante. Qualquer coisa acima disso, melhor evitar. Mas claro que o ideal é consultar o manual do carro. E engana-se quem pensa que o calço hidráulico só pode ser causado por passar por vias alagadas. Ele também pode ser causado pelo próprio combustível acumulado por algum tipo de falha no carro durante a ignição do carro, pelo óleo do motor, que de alguma forma verteu para a câmara de combustão, e até pela água de refrigeração do próprio carro, neste caso devido a uma rachadura no bloco do motor que permite a entrada do líquido. Em qualquer um desses casos, o hydrolock irá ocorrer durante o funcionamento ou durante a ignição do carro, resultando em um barulho diferente e no entortamento de uma ou mais bielas.
Por isso que fazer o service como o fabricante recomenda ou após ter passado por zonas duvidosas é extremamente importante e pode salvar o seu carro. Também se engana quem pensa que as SUVs, as pick-ups e as duplas cabines, por serem carros preparados para todos os terrenos, estão imunes ao hydrolock. Tudo dependerá do nível de água em relação à entrada de ar do motor. Uma vez que a água atinja ou ultrapasse esse nível, o hydrolock é certeiro. Infelizmente, não existe praticamente nenhum carro equipado com sistemas específicos que alertem os motoristas sobre a iminência de ocorrer um calço hidráulico, sendo o condutor do veículo o único responsável por evitá-lo. E o hydrolock também pode ocorrer em motas, especialmente por serem considerados veículos ágeis para situações adversas pelos seus condutores. Também pode ocorrer em caminhões de carga, que, embora estejam mais preparados para esse tipo de vias, também podem sofrer do fenômeno, e até pode ocorrer em barcos, navios e demais embarcações aquáticas, que, embora possuam um motor muito mais preparado para lidar com a constante presença da água, não estão imunes ao problema. Então, o que fazer se tiver que atravessar por uma via alagada? Bom, o ideal é nunca atravessar, mas se não tiver como, se certifique que o nível de água não ultrapasse a metade das rodas. Se ultrapassar, não passe. De seguida, entre devagar para evitar que a água seja jogada por cima do capô e atravesse devagar e sempre mantendo uma velocidade constante, evitando reduções ou paradas no meio da travessia, porque isso pode causar a segunda forma de ocorrência do hydrolock, que é pelo escapamento do carro, quando a aceleração é reduzida estando o escape completamente submerso, ocorrendo assim a sucção da água pelo escape. E se o carro por algum motivo desligar-se sozinho durante a travessia, não tente religá-lo, especialmente se ele não tiver feito nenhum barulho anormal. Nesse caso, a solução é rebocar o carro e posteriormente ser observado por um mecânico. E o que dizer desses carros, os famosos Land Cruisers e também os Jeeps, que atravessam intencionalmente por rios e lagos em que literalmente mais de 70% do carro fica completamente debaixo d'água? Por que esses carros conseguem atravessar sem sofrer calço hidráulico e o resto não? Bom, esses carros, que são feitos para off-road, contam com um acessório diferente e que evita a ocorrência do calço hidráulico. E esse acessório é o snorkel, que é essa peça preta que se estende na lateral direita frontal do carro. Ela é uma continuação do duto de entrada do ar do motor. Neste caso, a entrada de ar para o motor passa a estar num ponto muito mais elevado, o que claramente irá impedir a entrada de água para dentro do motor, mesmo se boa parte do carro, incluindo o motor, estiver debaixo da água. Alguns carros já vêm com a peça de fábrica e em outros ela é instalada. Mas ao contrário do que muitos pensam, essa não é a real função do snorkel, porque se a água chegar ao nível do motor, ela irá danificar sensores, fusíveis e outros componentes eletrônicos. E se adentrar no interior do carro, toda a parte elétrica será danificada. A função real do snorkel é contra a entrada de poeira densa para dentro do motor, impedindo que durante o off-road, a poeira mais densa levantada na estrada e também por outros carros entre facilmente para o motor, o que pode danificá-lo ou comprometer a sua performance, levando o carro a consumir muito mais combustível.